E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Olha só, eu queria conversar com vocês hoje sobre um evento que aconteceu essa semana. Não sei se vocês viram, foi noticiado em vários jornais e etc., que o Papa Francisco fez um comentário bastante jocoso sobre os brasileiros. Ele disse sobre nós que a gente não tem salvação, que a gente bebe muita cachaça e ora pouco. Inclusive, muita gente se ofendeu, ficou bravo, que o Papa não gosta do Brasil, que o Papa é argentino, que o Papa é comunista, todo tipo de coisa. Eu, em compensação, achei bastante engraçado. E olha, concordo parcialmente com o Papa, tá certo? Muito bem. E justamente por isso que a gente aqui do Acesso História decidiu fazer um breve comentário sobre a relação entre riso e religião. No entanto, eu vou partir de duas religiões, a religião grega e, posteriormente, o cristianismo, claro, estamos falando do Papa, né? Para pensar um pouco sobre isso. Muito bem, e essa relação é bastante oposta, é bastante difusa, é bastante distinta, na verdade, nas duas religiões. Para os gregos, o riso era bastante aceitável. Digo mais, né? O riso era bastante presente na mitologia grega. Inclusive, havia um tipo de riso chamado o riso sagrado, não é? Em que os deuses riam e gargalhavam e riam em demasia da nossa condição mortal, né? Eram os deuses rindo da gente, tá certo? Além disso, havia um deus que era bastante ridente, bastante risonho, que é o deus Dionísio, o deus vinculado às festas, ao êxtase, ao vinho e também aos bacanais, obviamente, não é? É claro que nem todo mundo na Grécia era tão favorável assim ao riso. A gente tem na filosofia uma postura um pouco diferente. Sócrates e Platão vão condenar o riso. Eles diziam que rir era um equívoco, que nos deformava o rosto, que nosso rosto, enquanto ríamos, parecia um riso simiesco, uma expressão simiesca, uma expressão de um macaco mesmo. Aristóteles, por sua vez, lá na Poética, parece ter tido uma postura um tanto quanto diferente. Parece ter dado uma atenção ao riso, apesar de colocá-lo numa situação um pouco inferior à tragédia, que era o outro gênero que existia no teatro grego. Mas por que eu digo parece? Porque esse terceiro tomo da Poética, que era dedicado ao riso, ele se perdeu, a gente só tem alguns fragmentos e alguns comentários sobre ele, tá certo? Agora, falando sobre o riso para os cristãos, a coisa é muito diferente. Na verdade, eu digo mais, o riso para as religiões monoteístas, ele quase sempre é condenado, ele é uma prática ruim e tudo mais. Isso fica evidente no cristianismo. A narrativa bíblica é uma narrativa trágica, que mostra a história primeiro do povo judeu e depois a trágica história de Cristo, que morreu na cruz por nós. Inclusive, os teólogos medievais condenavam o riso baseado nisso. Diziam que nós não podíamos rir porque deveríamos viver sempre enlutados pela morte de Cristo. Daí essa ideia de que é muito ruim o riso, que o riso é pecaminoso, que o riso nos leva ao mal. Inclusive, os teólogos medievais tinham uma discussão bastante interessante, que eles diziam que o riso, ele nasceu a partir da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Porque quando viviam lá no Éden, tudo era perfeito, era maravilhoso, e, portanto, não havia motivo e nem sentido para o riso. Além disso, afirmavam categoricamente: Cristo nunca riu. E mesmo a ideia de riso aparece pouquíssimas vezes na Bíblia. Uma vez que se destaca, é o momento em que Sara, não é, recebe a notícia de que, mesmo com a idade avançadíssima, engravidaria do seu filho Isaac. E aí ela ri. E aí os teólogos justificavam da seguinte forma, que ela não riu de Deus, ela não riu do sagrado, mas ela riu ao lado de Deus, maravilhada pelo poder, pelo sagrado, tá certo? Inclusive, o nome Isaac, né, deriva daí, significa aquele que ri. Então, qual que é o lance interessante aqui? É que você vê um papa, o chefe supremo, o santo padre, o chefe da Igreja Católica fazendo piada. Isso é um sinal dos tempos, é um sinal de que a religião ela pode ser diferente, que ela é diferente e que nela também pode haver, dentro do cristianismo, o espaço para o riso, sem, obviamente aí, falando num linguajar bastante cristão, sem rir de Deus, mas rir com Deus, rir com bom humor. E assim, eu particularmente sou sempre um defensor do humor. O humor salva. Então vamos rir, afinal de contas, a gente precisa muito nesse país que, assim como o Papa, eu acredito que anda sem salvação.